Boa noite a todos. Que bom estarmos unidos neste encontro promovido pela Pastoral Familiar da nossa paróquia Nossa Senhora da Conceição. Com grande alegria acolhemos a todos que vieram participar deste momento e aqueles que nos acompanham também pelo YouTube da nossa paróquia. Não ficamos restritos só aqui, mas outras paróquias também nos acompanham. Então, com grande alegria, queremos convidar hoje a nossa assessora, a Pamela, que irá trabalhar o tema planejamento familiar e todos os outros anexos a este mesmo tema. Então, seja bem-vinda à nossa paróquia, fique à vontade e que nos ajude na reflexão deste tema tão importante. Muito obrigada, Padre. Como o Padre falou, meu nome é Pamela. Gente, acho que esse microfone também é alto, não? Tá tudo bem? Vou tirar aqui minha máscara. A gente está muito longe, né? Então acho que vocês não vão... Eu não estou com Covid, não, tá bom? Vocês não vão pegar de mim, não. Meu nome é Pamela. Eu sou professora de biologia. Sou instrutora do método de ovulação Billings. Sou especialista em bioética. E hoje faço um trabalho de divulgação do método, da paternidade responsável, daquilo que a igreja nos ensina a viver como cristãos, enquanto cristãos. Antes da gente começar, né, de eu falar sobre o método e apresentar para vocês, eu queria conhecer vocês, assim, rapidamente, né? Quem está em casa, infelizmente, a gente não vai se conhecer, só vocês vão me conhecer. Mas eu queria conhecer vocês rapidamente, assim, fala o nome, se vocês já são casados, se vocês são noivos, se vão se casar daqui a muito tempo, se o casamento já está marcado. Tá bem? Pode ser? Vamos começar aqui? Oliane. Paulo. E vocês já são casados? Vão casar no religioso agora? Muito bem. Vocês? Oi? Doubias. Bárbara, vocês já são casados? São noivos? Ai, vocês são namorados e já estão fazendo o processo. Muito bom, muito bom. E vocês? Sérgio? Patrícia, já são casados? Já vi aí. Muito bem, e vocês? Reinaldo? Luciete, são casados? Muito bem. Vocês são da pastoral familiar? Não. Vocês? Clóvis? Leimara? Cleidmara, são casados? Muito bem. São casados na igreja já também? Só no civil. Vão casar na igreja em breve. E vocês? Sebastião e Andresa, são casados já? Que frio na barriga, hein, gente? E vocês? Jéssica e Leandro, são casados? Vão casar quando? Vai dar, se Deus quiser. E vocês? Priscila? Rafael? Já são casados? Noivos? Já estão com casamento marcado? Outubro? Passa rapidinho, gente. Já está aí. E vocês? Sheila e Wanderson? São casados? No civil. Já vão casar na igreja em breve? Se Deus quiser. E vocês? Tamires e Antônio. Já são casados? Na igreja também? Muito bom. Vocês? Mara, Welton, já são casados? Noivos? Já está com o casamento marcado? Ai, gente, vamos acelerar então. E vocês? Sidenir? E? Roseli? Já são casados? Na igreja também? Muito bem. Vocês? Rogério e
Ana Cláudia. Já são casados? No civil. Vocês? Ah, que joia! Que maravilha! Muito bem. Vocês? Hã? Paulo Roberto e Madalena. Vocês já são casados? Deus seja louvado. Eu quero chegar lá nos 24 anos de casada. Vocês? Maria Helena e Marcinho. Vocês também já são da pastoral familiar? 36? 33. Muito bem. Deus abençoe. Vocês? Antônio Miranda? Maria Marta. Deus seja louvado. Gente, ó, vocês estão ganhando, hein? Vocês? Sônia e Gilson. Vocês já são casados? Graças a Deus. São da pastoral também. O povo aí de trás é tudo da pastoral. Ah! Vocês? O Wilson? Leile, e quantos anos de casados? 18? Muito bem. Vocês? Que bênção. São casados há quanto tempo? 24 anos? 30? Ixi, eu tô ruim, hein? E vocês? Isabel e Carlos? Que maravilha, Deus abençoe. Eu me chamo Pamela, vocês já sabem, meu marido chama Marcelo, está ali atrás, ele é tímido, só eu que falo. Geralmente é assim, né, gente? A mulher fala mais, o marido não fala quase nada. E nós temos 4 anos de casados. E com a graça de Deus, os meus pais também são da pastoral familiar. Eu sou lá de Barbacena. Então eu cresci vendo os meus pais também na pastoral familiar, e esses assuntos eram sempre recorrentes lá em casa. Deus me deu a graça de estudar biologia, de fazer faculdade de ciências biológicas. Depois eu me especializei em bioética. E aí na especialização eu conheci um pouquinho sobre a moral sexual, a paternidade responsável e o método de ovulação Billings. E aí eu me apaixonei e hoje eu estou aqui prestando esse serviço para as pessoas, para Deus, para a igreja e para mim mesma, né? Porque a gente, quando serve, a gente também aprende muito. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho desse assunto. E aí eu trouxe uma frase para começar, que está escrito assim, não sei se vocês estão conseguindo ler. Tá bom para vocês lerem? Tá meio fraco, né? Então, eu vou ler aqui, ó. Desejou-se conservar a raça humana por intermédio do homem e da mulher, unindo-os no casamento, e igualmente ordenou que, ao cumprir essa função, o marido e a mulher experimentem o prazer e a alegria em sua carne e em seu espírito, buscando e gozando deste prazer. Os casais nada fazem de mal. Alguém imagina, assim, quem pode ter escrito um texto desse tipo? O que vocês acham? Ô, gente, não me deixa falando sozinha não, hein? Vocês me ajudam aí. O que vocês imaginam? Quem que pode ter escrito um texto desse tipo? Quando você lê esse texto assim, falando sobre sexualidade, que um casal pode experimentar o prazer na relação sexual, que eles podem gozar desse prazer. E aí, o que vocês acham? Quem escreveu esse texto? Se fosse uma prova que agora eu te perguntasse, Bárbara, né, Bárbara? Se te perguntasse que agora, Bárbara,
Quem você acha que pode ter escrito um texto desse tipo? Nem imagina. E aí, alguém imagina? Não? Gente, ninguém. Por exemplo, pode ter escrito um texto desse tipo, um leigo, uma pessoa como eu e você, assim, que não é religioso ou religiosa. O que vocês acham? Sim, né? Um padre pode ter escrito um texto desse tipo? O que vocês acham? Não? Sim ou não? Sim? Acha que sim? Muito bem, um corajoso aqui respondeu. Vocês acham que um bispo pode ter escrito um texto desse tipo? O que vocês acham? Não? Sim ou não? Uma freira, uma religiosa pode ter escrito um texto desse tipo? E um papa? Será que um papa se preocupa com isso e escreveria um texto desse tipo? O que vocês acham? Sim? Sim. Então, esse texto foi escrito pelo Papa Paulo XII. Então, vocês imaginam um papa escrever um texto sobre isso. Sobre um casal, na vivência sexual, deve buscar o prazer. E devem viver essa alegria. Mas precisa ser bem vivido. Não dá para viver a sexualidade e uma relação sexual de qualquer jeito. E quando a gente fala de relação sexual, quando a gente vai falar desse assunto, a gente ainda fica com vergonha, a gente ainda não quer falar sobre esse assunto, porque ainda é um assunto carregado de muita maldade. Porque quando a gente pensa em sexo, geralmente a gente pensa em abuso sexual. Geralmente a gente pensa em DST, em algum trauma na vivência sexual e em gravidez. E aí as pessoas relacionam o sexo à gravidez e veem isso como algo ruim. Um assunto que é tão belo, um assunto que é tão bom, é visto como algo negativo. Muitas vezes o sexo é visto como algo negativo. Então a gente hoje vai refletir um pouco sobre isso. Será que a igreja vê o sexo como algo negativo? Será que a igreja fica falando um monte de não para a gente, orientando um monte de coisa para que a gente não seja feliz? Então a gente precisa entender que existem dois lados muito extremos quando a gente fala em sexualidade. De um lado, há pessoas ligadas que a gente chama ao naturalismo. São os naturalistas que pensam que a vivência sexual ela pode ser vivida de qualquer jeito. Sexo, drogas e rock and roll e pode ser tudo vivido de qualquer jeito. Eu posso ter relação sexual de qualquer jeito, qualquer hora, de qualquer forma, com quem eu quiser, com quantas pessoas eu quiser, quantas vezes eu quiser, usando um método contraceptivo para que eu não engravide, porque a vida é algo ruim. Então os naturalistas, eles querem viver pelo impulso sexual. Eu tenho vontade de viver a minha vivência sexual, eu vou lá e tenho relação sexual. Do outro lado, tem os puritanistas, que são aquelas pessoas que pensam que o sexo é pecado, que o sexo é algo ruim, que o sexo é negativo, que quando eu for ter uma relação sexual com meu marido, eu preciso tampar as imagens da minha casa, porque, né, afinal de contas, o sexo não é uma coisa boa. Né? Eu acho que todo mundo aqui já ouviu alguém contando isso. Minha avó, o bisavó, que pensava assim, nossa, sexo é algo feio. É algo que tem que ser feito às escondidas e a gente tampa as imagens, a gente esconde, porque é algo ruim, que é pecado. Então, olhar o sexo só como um olhar radical, que é pecaminoso. E a igreja não está nos extremos. Como diz São Paulo, lá numa das suas cartas, São Paulo vai dizer que tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Enquanto cristãos, tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. E por isso a igreja nos orienta. Porque hoje nós estamos vivendo em um mundo que vê a vida sexual como um parque de diversão.
E a vivência sexual não é um parque de diversão. A vivência sexual tem as suas responsabilidades. E nós precisamos entender quais são essas responsabilidades. Aqueles que já são casados precisam entender. A vivência sexual tem as suas responsabilidades. Pamela, então quer dizer que a gente não vai aproveitar da nossa vivência sexual, não vai ser um momento de prazer e de alegria? Sem dúvida que sim. Sim, principalmente para quem está preparando para o casamento aí e vive a castidade, para quem não tem relação sexual. Gente, a gente está esperando ansiosamente por esse dia, para viver a nossa sexualidade, para viver a vida sexual. Eu e meu esposo namoramos por 7 anos, e na luta da castidade, na luta. No dia que eu cheguei no altar, eu falei, graças a Deus. Gente, nós vivemos a castidade na luta, mas graças a Deus agora nós vamos usufruir daquilo que também é bom, que é a vivência sexual, que une ainda mais o casal. Então, não é um parque de diversão. Nós vamos experimentar muitas alegrias, sem dúvida, mas com muita responsabilidade, porque hoje as pessoas vivem o sexo de uma maneira muito promíscua. Por quê? Porque eu tomo um contraceptivo, eu faço uso de uma camisinha, e aí eu não tenho responsabilidade nenhuma. Nenhuma. Às vezes a pessoa não sabe nem o nome da outra, e teve uma relação sexual com a outra e não sabe nem o nome. Então virou um parque de diversão, mas não foi para isso que Deus criou a relação sexual. Deus criou a relação sexual, a nossa sexualidade, pensando em uma coisa que se chama dom de si. O que é o dom de si? É quando eu, que sou um dom de Deus, que Deus sonhou comigo, eu, por minha livre e espontânea vontade, me entrego a outra pessoa. Então é uma doação máxima daquilo que de mais precioso eu tenho, que é a minha vida. Então a nossa sexualidade, ela tem que se relacionar com o amor, com a entrega, com a doação. Porque fora isso, é egoísmo. É só uma busca desenfreada pelo prazer. E aí, as mulheres que estão aqui podem atestar o que eu digo, que muitas mulheres, não sei se você já ouviu uma amiga comentando isso com você, se você mesma já passou por isso, mas muitas mulheres que eu atendo, que conversam comigo, me dizem, Pamela, eu já cansei de me sentir usada sexualmente. E se sentem usadas sexualmente porque não têm a entrega, o amor, o sacrifício, a doação. Porque o sexo virou parque de diversão. E Deus sonhou muito, mas muito mais para nós numa vivência sexual. Uma vivência sexual plena e feliz. Plena. Não é para viver a vida sexual de qualquer jeito. Eu atendo muitos casais, muitos, né? Como instrutora do método de ovulação Billings. E muitos homens falam para mim assim, Pamela, o que você fez com a minha mulher? A minha mulher é outra. A minha mulher é outra, porque agora ela me procura para ter relação sexual e antes era só eu. Pamela, a nossa relação sexual melhorou muito. Por quê? Porque o casal entendeu que a vivência da sexualidade está relacionada a esse amor. E não a um sexo desregrado, um sexo desprovido de responsabilidades. Então a igreja nos ensina que a intimidade sexual será sempre, sempre consequência de uma doação mútua e dos pequenos detalhes vivenciados pelo casal. Não vai achando, os casais que estão casados, que estão aqui, vão assinar embaixo do que eu vou falar. As mulheres principalmente. Brigamos o dia inteiro, passou o dia inteiro discutindo, brigando, chega de noite, o marido vem todo carinhoso. Dá para ter uma boa vivência sexual?
Os casados aí, fala comigo. Dá? Não, não dá. Não dá para brigar o dia inteiro e chegar de noite e querer ter uma boa relação sexual, uma boa noite juntos. Não dá. Então a relação sexual ela é construída. Eu falo assim, que o sexo para a mulher começa no café da manhã. Então, se o marido, já estou ensinando para vocês que não estão casados ainda, tá bom? Que vão casar. Se quer ter uma relação sexual boa de noite, começa no café da manhã, relação sexual para a mulher. Não, faz um café da manhã gostoso, acorda antes dela, prepara o café da manhã, traz um bombom na hora do almoço e vai construindo. Chega de noite, você, meu querido, não vai precisar fazer nada, porque ela já vai estar preparada, entendeu? Para o homem não, gente. Para o homem a relação sexual começa em 1 segundo. A mulher olhou e deu uma piscada, começou, acabou. Tirou a roupa, pronto, começou a relação sexual. Para a mulher não, para a mulher começa antes. E para uma boa vivência, para uma vivência plena, o casal precisa ir nessa vivência aí, ó, diária. Durante o dia inteiro, no mês inteiro, é uma construção. Uma construção. E quando a gente vai para uma relação sexual, a gente quer que seja boa para os dois. A gente não quer ter prazer sozinho. A gente quer que seja bom para os dois. Então a igreja vai nos ensinar que a sexualidade, o ato sexual, para ser pleno, para o casal experimentar uma felicidade plena, precisa estar enraizado em 2 pilares. A vivência sexual, então, ela tem um aspecto unitivo, ou seja, a cada relação sexual o casal se une mais. Ao invés de separar, o casal se une mais e mais e mais. A cada relação sexual tem esse aspecto unitivo. E um segundo aspecto, que é o aspecto procriativo, de gerar vida. Então, Pamela, quer dizer que toda relação sexual a gente vai ter que ter um filho, uma criança? Não. Quer dizer que toda relação sexual, ela será unitiva e procriativa, mas nem sempre vai gerar uma vida humana. A relação sexual gera vida conjugal. Toda relação sexual gera vida. Vida conjugal. Vida para esse casal. E pode ser, em alguns momentos, que nós vamos ver aqui hoje, que gere uma vida humana, que aí daqui a 9 meses você vai dar um nome para essa vida. Então é isso que a igreja nos ensina, viver plenamente. Pamela, então quer dizer que a igreja é contra o uso dos métodos contraceptivos? Por exemplo, pílula, DIU, anticoncepcional, camisinha. A igreja é contra? Sim. A igreja é contra. E um casal que utiliza um método contraceptivo está em pecado. Por quê? Porque vai contra a vida. Vai contra essa vida conjugal. Vai contra a vida humana. O casal está fechado à vida. E o casal que usa um método contraceptivo está pensando em uma vivência sexual apenas unitiva. E não procriativa. Então a igreja se preocupa com o todo. A igreja se preocupa com a saúde da mulher. Uma mulher que usa uma pílula anticoncepcional, por exemplo, terá sobre ela efeitos colaterais dessa pílula. E o primeiro deles é a falta da libido. Uma dificuldade enorme para ter uma relação sexual prazerosa. Então a igreja se preocupa com isso. A igreja se preocupa com os abortos ocultos que acontecem. Mulheres que usam pílula, que usam DIU, podem causar abortos sem que elas saibam. Porque o útero não acolhe o embrião e o embrião é expelido por conta do uso dos contraceptivos. Então a igreja se preocupa com isso, com a vida humana. E por isso a igreja nos orienta. Então, Pamela, a gente vai ter que ter milhões de filhos? Não, se vocês encontrarem na vivência sexual de vocês um motivo para não ter um filho agora, por exemplo, o momento agora não está favorável para ter um filho, porque, Pamela, meu marido está doente, por exemplo.
A minha esposa está doente. Por exemplo, eu atendi uma usuária, né, que eu acompanhei ela durante o tratamento de câncer. Imagina, se ela engravidasse, a vida dela estava em risco e a do bebê também. Era um motivo gravíssimo, não podia engravidar. Então ela fez uso de um método natural. O método de ovulação Billings é um método natural para fazer esse controle da fertilidade. Então a igreja nos ensina a vivência da paternidade responsável, que é o que eu estou explicando para vocês. Eu hoje, na minha vida, encontro um motivo grave, um motivo justo, para não gerar um filho, para não ter uma vida agora. Então a igreja orienta que o casal viva uma paternidade responsável. O que significa isso? Significa que o amor conjugal, ele requer do casal a vivência da paternidade responsável. Então a gente precisa ser responsável, a gente não vai jogar a responsabilidade para Deus e falar, Deus resolve tudo aí, né? Deus manda filho, manda tudo que for preciso. Não, a responsabilidade é nossa também, enquanto co-criadores, enquanto responsáveis também por essa criação. Lembrando sempre que o amor conjugal está amparado nesses 4 pontos. O amor deve ser total. O amor deve ser livre, fiel e fecundo. Nós nunca podemos estar fechados à vida, porque o nosso amor precisa ser fecundo, precisa dar frutos. Vida para nós enquanto casal e vida humana também, porque quando a gente se casa na igreja, uma das coisas que a gente promete é receber os filhos que Deus quiser enviar. Então o nosso amor precisa ser fecundo. Então, conformar o nosso agir com a intenção criadora de Deus. Deus quer criar, mas Deus quer contar com a nossa colaboração. Então, por isso, a vivência da paternidade responsável. Então, quando o casal encontra um motivo, eles utilizam um método natural. E o método de ovulação Billings é um desses métodos. Existem vários, mas o método Billings é um método eficaz, é um método científico, que a igreja, então, orienta aos casais que precisam utilizar um método, que utilizem esse método. E a doutora Evelyn Billings, que é a doutora que auxiliou nas pesquisas científicas para comprovação desse método, ela diz uma frase muito bonita que eu gosto muito, que ela fala assim: o método atrai casais que sentem que o controle da fertilidade é uma responsabilidade em comum e que, por isso, a nenhum dos dois deve ser requerido acarretar um peso para a saúde. Então, se você, marido, se você, noivo, se você, namorado, se preocupa com a saúde da sua esposa, da sua namorada, da sua noiva, comece a pensar sobre isso. Porque nenhum método, um método contraceptivo, uma pílula, o DIU, enfim, esses métodos, eles trazem um prejuízo para a saúde da mulher. Então, se você está preocupado com a saúde da sua esposa, pense que método você vai querer para a sua família. E se você, esposa, também se preocupa com a saúde do seu marido, pense que método vocês vão querer utilizar quando se casarem ou já agora casados. Porque a nenhum dos dois deve ser o peso de carregar, né, as consequências de um método. Eu acompanho mulheres que querem engravidar. O método Billings, a gente vai falar disso agora. O método Billings, ele pode ser utilizado com 3 finalidades. Por quem deseja adiar uma gravidez, por quem deseja conhecer o seu corpo. Madre Teresa de Calcutá ensinava o método de ovulação Billings. Então vocês imaginam, uma madre, né, que ensinava o método. Por quê? Porque ela gostava de conhecer o corpo. É importante a gente conhecer o nosso corpo. E por casais que querem engravidar e têm dificuldade para engravidar. Então esses casais podem utilizar o método com essa finalidade. Então hoje eu acompanho mulheres que usaram pílula por 10 anos. E hoje têm uma dificuldade enorme para engravidar.
Mulheres que utilizaram DIU por muitos anos e hoje querem engravidar e têm uma dificuldade para engravidar. Então, o peso, né, sobre a nossa saúde é muito sério. Então, a gente precisa pensar, vamos utilizar um método natural, que não vai ferir em nada a dignidade da mulher, ferir em nada a dignidade do casal. E o método Billings, então, ele pode ser utilizado então, com essas 3 finalidades. E é um método que ele é eficaz, por quê? Porque ao invés de focar na menstruação, o método tem o foco na ovulação. Por isso o nome, método de ovulação Billings. Por que ovulação? Porque a gente quer descobrir o dia da ovulação. Por que Billings? Porque os médicos que pesquisaram esse método, lá na Austrália, mais de 30 anos de investigação, esses médicos se chamavam John Billings e Evelyn Billings. Por isso o nome método de ovulação Billings, por conta do sobrenome desse casal. Depois outros médicos participaram da investigação científica do método e aí então deram a validação científica, ou seja, esse método aqui é válido pela ciência. E a última pesquisa do método de ovulação Billings foi agora feita em março de 2021, que comprovou uma eficácia de 99% do método. Né? Então, você pensar assim, a pílula tem uma eficácia aí de 95% até 99%. Então, o método Billings está aí junto, né, com outros tipos de métodos. Então, o método de ovulação Billings nos ensina a identificar cada fase do nosso ciclo menstrual. Então, por que é uma responsabilidade do casal? Porque vocês vão se unir em matrimônio. E quando vocês se unem em matrimônio, vocês serão uma só carne. Não tem separação. O corpo de um é do outro e o do outro é... O corpo do marido é da mulher e o corpo da mulher é do marido. Então não há separação. Então por isso o método é do casal, porque vocês serão uma só carne. Então é preciso entender e identificar cada fase do ciclo. Então o ciclo menstrual, ele tem 4 fases. Vocês estão conseguindo ver lá, gente? Tá dando para ver? Porque eu tô achando que está muito claro. Tá dando para ver aí atrás? Médio, né? Então tá. Então vamos lá. A gente tem 4 fases do ciclo menstrual. Aqui está melhor, né? Que aí vocês vão ver assim. Então, a fase da menstruação, muito simples. Né? A gente sabe que está menstruado porque está tendo um sangramento. Depois a gente tem uma fase no ciclo menstrual que é uma fase variável. Então, é uma fase que a gente chama de folicular. Lá nos ovários, começa um recrutamento dos folículos para que aconteça uma ovulação. Então, essa fase aqui é a fase folicular. Depois a gente tem a fase fértil, que é esse branquinho aqui. A fase fértil é quando a mulher pode engravidar, né? E temos o dia ápice, que é esse dia X aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Que é o dia de máxima fertilidade do ciclo. Se esse casal tiver uma relação nesse dia, a possibilidade de uma gravidez, ela é maior do que no restante do ciclo. E aí, depois desse dia ápice, passou 3 dias, a mulher está infértil. Aqui a mulher está infértil e aqui a mulher está infértil. Então, o casal consegue identificar cada fase do ciclo para a sua vivência sexual. Ou para engravidar, ou para não engravidar. Então, as bases do método de ovulação Billings está nos sinais que o corpo da mulher apresenta. Então, por exemplo, quando você vai ficar gripado, agora o Covid, por exemplo. Alguém aqui já teve Covid? Já teve? Então me conta, Bárbara, pronto. Eu não tive Covid. Graças a Deus. Quando você teve Covid, você começou a ter os sintomas antes ou depois que você sabia que estava com Covid? Piorou. Então, você teve um sintoma antes, não foi? Qual sintoma você teve?
Dor de cabeça. Ou seja, você teve um sintoma que você estava com Covid, não foi? Dor de cabeça. Teve um sintoma. Ou seja, o seu corpo te deu um sinal de que algo não estava bem, certo? Então, minha gente, o nosso corpo, ele dá sinais. Melhorou aí, minha gente? Muito bom. Estou meio escuro ali, mas é só esse slide, os próximos vão ficar melhores. Tá. Então, o corpo dá sinais de que algo não vai bem, não é? Quando a gente vai ficar gripado, a gente não sente? A garganta começa a arranhar, o corpo fica ruim, a gente fica com febre, com dor de cabeça. Então, a gente tem esses sintomas. O método de ovulação Billings se baseia nesses sintomas, nesses sinais que o corpo da mulher apresenta. Em um momento, o corpo vai apresentar sinais de infertilidade e em outro momento, o corpo vai dar sinais de fertilidade. Como assim, Pamela? Então, nós vamos pensar aqui, ó, nesse gráficozinho aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, quando a mulher está menstruada, as mulheres que estão aqui vão me falar isso. A gente sente a vulva. A vulva é a parte externa do aparelho reprodutor feminino. Então, a gente sente que fica algo molhado, não sente? Tipo assim, nossa, tem uma coisa descendo. Um fluxo de sangue descendo. E eu sinto a vulva molhada. E o que eu vejo é um sangue. Então, a mulher identifica isso. Poxa, eu estou menstruada, porque eu estou vendo sangue, eu estou me sentindo molhada, estou me sentindo úmida. Estou sentindo que tem um fluxo descendo na minha vulva. Então, isso que a gente sente aqui no período menstrual. Nas outras fases do ciclo, a mulher também percebe sensações diferentes na sua vulva. Meu Deus, essa menina está falando alemão. Eu não estou entendendo nada. Principalmente os homens, às vezes, estão viajando aí na maionese. Mas vamos lá. Se eu perguntar, qual que é seu nome mesmo? Patrícia e Sérgio. Se eu perguntar assim para você, Sérgio, não é pergunta difícil não, vai passar na prova. Sérgio, dentro da sua boca agora, está úmido ou molhado? Molhado? Por que está molhado? Tem saliva aí dentro, não é? Você nem precisou pôr sua mão dentro da sua boca e falou, está molhado, né? Bárbara, a palma da sua mão aí, está seca, úmida ou molhada? Molhada? E o seu pé? Seco. Você precisou pôr a mão no seu pé? Não. E a sua mão, só de sentir, você está sentindo. Se está molhada, se está úmida, está seco o meu pé. Então, a gente vai percebendo em diferentes partes do nosso corpo qual é a sensação. A gente não consegue fazer isso? Se eu perguntar para vocês agora, para todo mundo, o cotovelo, tá que sensação? Seco, úmido ou molhado? Seco. E se você passar um pouquinho a língua aí no seu lábio, o seu lábio agora está seco, úmido ou molhado? Úmido. Pronto, vocês estão me respondendo isso. É isso que a mulher observa no método de ovulação Billings. Então, eu agora, na minha vulva, o que eu estou sentindo? Estou me sentindo seca, estou me sentindo úmida ou estou me sentindo molhada? Com base nessa sensação, a mulher sabe identificar qual fase do ciclo ela está. Porque o corpo fala. O corpo dá sinais. Com base na sensação e com base no muco. Então, quando a gente vai ao banheiro, a gente vê algo na calcinha ou no papel. A maioria das mulheres já podem ter ido ao ginecologista pensando que está com algum problema ginecológico, porque vê alguma coisa sempre na calcinha, ou vê no papel higiênico e fala, eu estou com algum problema, eu estou doente. E o ginecologista fala, não, isso é normal, fica tranquila. Isso é um sinal de fertilidade ou de infertilidade. Então, com base nisso, a gente identifica cada fase. E por que o método funciona? Porque ele não é igual para todo mundo. Então, por exemplo, qual que é seu nome? Poliane.
Se eu for instrutora da Poliane, da Bárbara e da Patrícia, se eu for instrutora das três, as três poderão me apresentar um ciclo menstrual completamente diferente e nós vamos identificar as fases do ciclo da Poliane, qual é o padrão de infertilidade que a Poliane apresenta, quais são as fases do ciclo da Bárbara. Ah, não, a Bárbara tem um ciclo curto. Ah, não, a Patrícia tem um ciclo que é longo. E por isso o método de ovulação Billings, ele é eficaz para todas as mulheres, em qualquer fase da vida reprodutiva. Mulheres que estão amamentando, mulheres que deixaram a pílula, que deixaram o DIU, mulheres que estão na pré-menopausa, por mulheres que são solteiras, por mulheres que têm ciclos irregulares, porque esses ciclos irregulares nada mais são do que essa fase aqui variável. E a gente consegue identificar exatamente qual é o padrão de cada uma delas. Então, eu me sinto nessa fase aqui de infertilidade, eu me sinto seca e eu não vejo nada. Ou eu me sinto úmida e não vejo nada. Ou eu me sinto úmida e vejo um tipo de muco. Mas caracteriza um padrão infértil, que se o casal tiver relação sexual nessa fase aqui, não vai engravidar. A fase fértil, o casal, a mulher começa a perceber um padrão que muda. Então eu me sinto molhada, eu me sinto muito molhada no dia seguinte, eu me sinto até mesmo escorregadia, minha vulva parece que está escorregando. Até quando eu vou ao banheiro, passo o papel higiênico na minha vulva, o papel higiênico até escorrega. E isso indica o máximo da fertilidade. E isso é muito simples da gente pensar. Se a gente joga uma semente numa terra que está seca, essa semente vai germinar e dar fruto? Não. Se eu jogo a semente numa terra que está úmida, molhada, bastante molhada, que eu vou regando todos os dias, essa semente vai germinar e dar frutos? Provavelmente sim. O corpo da mulher é a mesma coisa. Se o homem lançar a semente, que se chama espermatozoide, num terreno que está seco, essa mulher vai engravidar? Provavelmente não. Se o homem lançar a semente em um solo, em um terreno, um ambiente que está ficando cada dia mais úmido, mais molhado, a chance de uma gestação vai ser maior. Então, esse é o método de ovulação Billings. Simples desse jeito. A mulher começa a identificar então uma mudança, vai percebendo o muco ficando cada vez mais transparente. E aí então ela diz, hoje eu estou muito molhada, escorregadia, com um muco assim. No dia seguinte, essa mulher vai dizer, acabou. Ontem eu estava muito molhada, escorregadia e hoje eu não estou mais. Então isso quer dizer que ontem foi o meu dia ápice do ciclo. E isso significa que o dia da ovulação, isso significa que o dia ápice indica que a ovulação aconteceu nesse dia ou até 48 horas depois. E aí depois dessas 48 horas, passados mais 24 horas, a mulher já entrou num outro período de infertilidade, que é essa quarta fase do ciclo. Que aí, se a ovulação aconteceu, não tem mais possibilidades dessa mulher engravidar. Então, acabou as chances de engravidar. Então, de acordo com o objetivo do casal, eles vão aplicar a regra, ou para engravidar, ou para não engravidar, com base naquilo que a mulher sente, naquilo que a mulher vê. E para isso, a mulher faz anotação em um gráfico. Então, toda usuária do método de ovulação Billings tem um papelzinho desse aqui, ó. Ou no celular também, que já existem aplicativos para isso. Não é aplicativo para controle de ciclo menstrual. É outra coisa, é um aplicativo específico do método de ovulação Billings. Então, toda mulher usuária do Billings tem um gráfico desse aqui, ó. Por quê? Porque todos os dias
A mulher não vai ficar percebendo ao longo do dia que eu estou explicando para vocês, assim, o que eu estou sentindo, o que eu estou vendo? Então, o que ela vai fazer? Chega de noite, eu pego e preciso fazer o registro disso que eu vi, do que eu senti, do que está acontecendo no meu corpo. Então, o gráfico é que vai dizer para nós quais são as fases do ciclo. Então, olha aqui. Tomara que dê para vocês verem essa. O que está acontecendo lá no ovário, até o dia da ovulação, a gente vai ver no gráfico de anotação. O que está acontecendo lá no útero, a gente também consegue identificar com base naquilo que a mulher anota no gráfico. Então, todos os dias, hoje é dia 11, aqui está dia 11. Hoje é dia 11, eu estou menstruada, estou me sentindo molhada, vendo sangue. E assim por diante. Então, essa mulher aqui ó, tem um padrão de infertilidade, de umidade. Ela se sente sempre úmida e vê um muco, que é tipo uma pasta. Então, ela anota, úmida pasta, úmida pasta, úmida pasta, úmida pasta. Isso aqui, sempre igual, mostra que a mulher está infértil. Que ela não vai engravidar nesse período aqui. Quando as coisas no gráfico começam a mudar, ou seja, olha, estou molhada com clara de ovo, escorregadia clara de ovo, escorregadia, e no dia seguinte seca. Opa, então olha, vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Começou a crescer o folículo e houve a ovulação. E o reflexo disso está aqui no gráfico. E aí depois vem uma fase infértil, ou seja, a ovulação aconteceu, lá no ovário forma-se um cisto, que a gente chama de corpo lúteo, e lá no útero, o útero está preparadíssimo para chegar uma vida, para chegar um bebê. Se esse bebê não chegar, o que vai acontecer é que o útero vai descamar e a mulher vai ficar menstruada. Então, o método de ovulação Billings basicamente é aquilo ali. O que a mulher anota aqui é o que está acontecendo internamente. É um sintoma do que está acontecendo dentro do corpo dela. Tudo bem? Eu estou falando português, tá, gente? Não é nada de outro mundo, não. Então, gente, o método de ovulação é isso. Simples desse jeito. E a gente não pode ter medo. Muitos casais me procuram e falam assim, olha, eu quero usar esse método, mas eu morro de medo. Eu tenho medo. Tem medo de quê? Medo de ser família. Medo de cumprir o que você prometeu lá no altar para Deus, perante o Padre. Que você teria os filhos. Medo de ser uma família. Então nós não podemos ter medo. O método é seguro, é eficaz. Tem a sua eficácia de 99%. Mas 100%, sabe qual que é o método 100% eficaz? Abstinência sexual. E eu tenho certeza que quem está casado não quer viver abstinência sexual para sempre. Não, a gente quer viver uma vida sexual plena, uma vida sexual feliz. Mas para isso nós não podemos ter medo de ser família. Então, a coisa mais extraordinária do mundo, é um homem comum, uma mulher comum e os seus filhos comuns. Então a gente não pode ter medo de fazer a vontade de Deus, de ser aquilo que Deus quer para nós, uma mulher comum, um homem comum, que se unem em matrimônio e têm os filhos comuns. Então, o método de ovulação Billings é um método que nos auxilia muito à vivência sexual, mas nos auxilia também no autoconhecimento. A mulher começa a conhecer seu próprio corpo. A mulher começa a identificar aquilo que não é saudável no seu corpo. Começa a identificar aquilo que precisa de um ajuste hormonal, talvez. Uma mulher, por exemplo, que tem síndrome dos ovários policísticos. Eu acompanho várias meninas que têm síndrome de ovário policístico. E a gente consegue identificar com o método o que está acontecendo, faltando alguma coisa para o corpo funcionar bem. Então, o método Billings é esse auxílio. Não só para evitar um filho, para engravidar, não. É um método que traz o autoconhecimento, que nos ajuda a revelar quem a gente realmente precisa ser. Uma mulher comum,
um homem comum, com filhos comuns, sendo uma família, como Deus sonhou para nós aqui nessa terra. Muito obrigada. Se alguém tiver alguma dúvida, é só perguntar. Uma outra coisa que eu esqueci de falar. Se alguém tiver interesse, Pamela, eu quero usar esse método, o que eu tenho que fazer? Eu vou começar sozinho? Vou pegar, tipo assim, começar com esse gráfico aí, como é que eu faço? No início do aprendizado do método, o casal precisa ter uma instrutora para acompanhar, para auxiliar nessas anotações e para que a mulher ajude a identificar, para que a instrutora ajude a mulher a identificar cada fase do ciclo. Então o casal aprende as regras no início do aprendizado. Depois o casal aprende a monitorar isso sozinho. Então, para ser usuária do método, precisa do acompanhamento de uma instrutora. Então é só entrar em contato com uma instrutora. Hoje vocês já estão conhecendo uma, que sou eu. Mas tem outras instrutoras no Brasil inteiro. E aí, como que eu encontro uma instrutora? Existe um site que se chama semplafan.com.br. Lá dá para encontrar o contato de todas as instrutoras do Brasil inteiro. Pamela, estou aqui ouvindo sua palestra e tal, me interessei muito, quero usar o método Billings. Você me ajuda? Como que você faz? Como são os seus atendimentos? Hoje, eu atendo mulheres do Brasil inteiro e até fora do Brasil. Pela internet, né? A gente consegue atender em qualquer lugar. Eu tenho um trabalho de divulgação do método no meu Instagram. Então, quem tiver Instagram e quiser depois, é só me procurar no Instagram. Meu Instagram é Pamela_Mob. Então, para quem aí está de casa, a gente está chique, né? Estou aparecendo na casa de um monte de gente. Para quem está em casa, já pode procurar. Pamela_Mob. Lá eu falo do método, ensino. Todo dia eu estou lá no Instagram ensinando o método Billings. Tenho vídeos também no canal do YouTube. Então, quem quiser aprofundar mais, quiser entender mais, porque essa palestra não tem jeito da gente falar tudo do método, senão a gente ia ficar aqui até amanhã. E eu sei que tem muita gente cansada, que trabalhou o dia inteiro, né? Então, não dá para a gente ficar a noite inteira aqui falando. Mas o básico do método de ovulação Billings foi o que eu falei para vocês. E se alguém tiver alguma dúvida, pode falar agora, pode tirar a dúvida, aproveita para não sair daqui com dúvida. Eu estou à disposição. Pode perguntar, gente. Ninguém? Agora é a hora que todo mundo olha para o lado, olha para baixo. Todo mundo entendeu tudo. Todo mundo já pode ser usuário do método Billings. Todo mundo entendeu tudo, aprendeu tudo. Tudo bem, então? Podemos encerrar? Então, tá bom. Então, quem quiser também perguntar, às vezes está com vergonha de perguntar assim, né, na frente de todo mundo, quiser conversar comigo no final, eu vou ficar aqui um tempinho, pode me procurar aqui, a gente se fala. Muito obrigada pelo convite. Eu tenho um carinho enorme com a Pastoral Familiar, eu acho que vocês fazem um trabalho muito bonito. E eu quero agradecer na pessoa do Wilson, né, que me fez o convite. Muito obrigada. Eu estou sempre à disposição, acho que o nosso trabalho precisa ser junto mesmo, né? Da gente estar sempre junto com os casais, então muito obrigada. E antes da gente encerrar tudo, eu queria rezar uma Ave Maria com vocês, pedindo a Nossa Senhora que tire do nosso coração todo o medo da vida. Nossa Senhora, imagina, com 15 anos aquela menina foi visitada, 15 anos. E o anjo confiou a ela uma missão que ela prontamente disse sim. E construiu a família de Nazaré. Uma família santa, que é o que nós somos chamados a ser. Uma família santa, um casal santo. Um casal que, quando Deus enviar os filhos, a gente responda como Nossa Senhora: eis-me aqui, eis aqui a serva do Senhor. Eu estou aqui. Que a gente não tenha medo. Quando Deus nos confiar essa missão, que não tenhamos medo.
Então, pedir a Nossa Senhora que revista todos nós, todos os casais que aqui estão, que Nossa Senhora lance sobre nós o manto sagrado, tirando de nós todo medo, toda ansiedade, todos os traumas que nós trazemos em relação à vida. Que Nossa Senhora nos auxilie nesse caminho da busca pela santidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém? Amém. Meu Deus do céu, gente. Ah, gente, não precisava preocupar com isso, não. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês também, tá bom, gente? Por ter ficado aqui me ouvindo, né? Deus lhes pague.